E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ezaquiel, sou aluno do S4. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre distúrbios da hemostasia primária. Acredito que vocês já tenham visto algumas das outras aulas que a gente trouxe, então devem ter mais ou menos a noção de como está funcionando. Algumas aulas estão sendo trazidas por nós, da JEC, e outras pelo pessoal da LAEMO. Então, hoje a gente vai falar sobre hemostasia primária aqui, e vai ter também uma aula da Ana sobre hemostasia secundária, que acaba complementando. Então, para que a gente entenda distúrbios, na verdade, a gente precisa entender primeiro como funciona a hemostasia, o que é a hemostasia. A gente costuma usar esse termo no contexto de eventos que ocorrem para corrigir sangramentos. Então, por algum tipo de lesão ou algum trauma ou qualquer coisa que gere sangramento tem uma lesão vascular e a própria lesão vai desencadear fatores de sinalização que estão presentes inclusive no próprio endotélio que vão ativar uma resposta primária, que é uma resposta mais rápida, para interromper aquele sangramento mais rapidamente, embora não seja tão estável, enquanto a resposta secundária, que demora mais, mas é mais estável, está sendo preparada. Então, no contexto da aula de hoje, a gente vai falar dessa resposta primária, que a gente basicamente se refere à formação do trombo, do tampão plaquetário, enquanto que a hemostasia secundária a gente vai ver o coágulo. Então, vai ter a cascata de coagulação, é um processo mais complexo que demora um pouco mais para se tornar efetivo, mas que acaba sendo mais estável para interromper aquele sangramento quando a gente se refere a um prazo maior. Então, só para a gente não se confundir em alguns termos que vamos usar nessa aula e na próxima aula, que seria de hemostasia secundária, coágulo a gente chama o produto da hemostasia. É um aglomerado de sangue contido por uma rede de fibrina. E na hemostasia a gente tem uma coagulação fisiológica. Eu quero interromper aquele sangramento. É diferente eu falar o termo coágulo de eu falar o termo trombose, que eu estou me referindo aí no caso já a uma coagulação patológica. Então, dentro do contexto fisiológico do indivíduo saudável, eu espero que ele consiga coagular, mas eu não espero que ele tenha coagulação patológica, que seria trombose. São dois termos diferentes. E assim como o corpo consegue formar os coágulos, ele também consegue dissolvê-los. Então a gente tem a fibrinólise, que é o processo de dissolução do coágulo a partir da destruição da rede de fibrina, que é o que sustenta esse coágulo. Esse processo de fibrinólise é tanto feito fisiologicamente, ou seja, pelo próprio corpo, quanto pode ser induzido por medicamentos. Isso é muito útil, inclusive, no contexto, por exemplo, de infarto. Então, passando mais especificamente para a hemostasia primária, a gente tem esses três atores que são os principais nos processos que a gente vai estudar agora na frente, que são as plaquetas, principalmente, mas também o fator de von Willebrand e o fibrinogênio. Fibrinogênio talvez pareça até um pouco estranho para vocês, porque a gente estuda mais sobre ele na aula de hemostasia secundária, ele é parte da cascata de coagulação, mas ele também atua como uma ponte entre a hemostasia primária e a secundária. Então, por isso a gente cita ele aqui nessa aula também. Então, o objetivo da hemostasia primária, como eu já comentei, é interromper aquele sangramento. Depois a secundária vai estabilizar. Um termo que a gente pode usar para falar isso da maneira mais técnica é fazer um efeito hemostático transitório, enquanto a cascata de coagulação entra em ação. Essa foto vocês já devem ter visto umas 30 vezes em diferentes aulas, mas é basicamente uma ilustração de como as células do sangue são formadas a partir de células tronco e células progenitores comuns, certo? No caso das plaquetas, que é a nossa aula que nos interessa, elas são derivadas dessa célula aqui, o megacariócito, que por sua vez é formado pelo progenitor mieloide, certo? De um modo geral, isso não é cobrado na prova. Eu só quero que vocês entendam que as plaquetas, que são os trombócitos, não são células, na verdade são fragmentos do que um dia foi a célula, que é o megacariócito. Então, as plaquetas são fragmentos de megacariócitos. Normalmente nós temos uma quantidade aproximada de 140 a 400 mil plaquetas por microlitro de sangue. E essas plaquetas têm uma meia-vida de mais ou menos uma semana e meia. Essas plaquetas circulam no sangue, mas um terço delas fica no baço. Elas são removidas da circulação pelo baço, fígado e medula óssea, e lá elas vão ser destruídas. Mas essa informação específica do tamanho do baço é muito relevante porque a gente vai ver mais na frente que o paciente que tem hiperesplenismo pode ter sintomas de plaquetopenia, que seria o número baixo de plaquetas. E muitas vezes não porque ele está com algum problema na produção, e sim porque aquele baço está crescido, está sequestrando mais plaquetas do que deveria estar, e isso gera prejuízos ao paciente.
Então, e esse aqui é um esqueminha para ilustrar a estrutura mais ou menos de uma plaqueta, certo? Não é necessário que a gente entre em detalhes de cada uma dessas estruturas que compõem, mas duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui são, primeiro, o sistema canalicular. Percebam que há uma comunicação entre o meio externo e o meio interno, ou seja, entre a plaqueta e o meio externo, né, que vai conter o vaso, o sangue. E esse sistema canalicular serve como uma ponte para facilitar a comunicação. Então, tanto a plaqueta consegue receber a sinalização do meio externo, quanto principalmente por esse sistema liberar substâncias. E aqui cabe destaque para os grânulos, que são como se fossem as bolsinhas que vão conter substâncias que vão ajudar no processo do tampão plaquetário, vão ajudar a modular a resposta inflamatória e, inclusive, vão auxiliar na cascata de coagulação da aula de hemostasia secundária. E além desse sistema canalicular, que vai atuar a partir dos grânulos, talvez até mais importante para essa aula ainda são as glicoproteínas. Na superfície da plaqueta existem várias glicoproteínas, que são receptores de estímulos externos. Então a plaqueta está lá circulando pelo sangue normalmente, na dela, e a partir desses receptores é que ela vai ter informação de que há uma lesão vascular e de que ela precisa agir. Inclusive, esses receptores também servem não só para receber informações, mas para desencadear reações, para ativar fatores de coagulação, para ativar o fator de von Willebrand. São o meio de comunicação das plaquetas com o meio externo, basicamente. Então, ó, receptores de adesão e estão desenvolvidos em diversas etapas da função plaquetária. E aqui chega uma parte que é um pouco mais decoreba. Infelizmente, não tem para onde correr. Aqui são algumas glicoproteínas, as mais importantes das plaquetas, e a função que cada uma delas tem, a função principal, né? Então, aqui, como exemplo, a gente tem as glicoproteínas 1A, 2A e a glicoproteína VI, né, a glicoproteína 6, que fazem a ligação ao colágeno subendotelial. Ou seja, elas vão participar da adesão plaquetária. Elas vão conectar a plaqueta ao colágeno para facilitar a adesão. E ainda no processo de adesão, a gente tem a GP1B, que vai se ligar ao fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand não é algo em que a gente se aprofunda nessa aula, mas entendam que é um fator que exerce um papel muito importante na hemostasia primária. A professora Laís costuma se referir a ele como se fosse a colinha das plaquetas. Então, ele ajuda no processo de agregação e na adesão plaquetária. E a gente tem também as GPs, as glicoproteínas 2B e 3A, que vão se ligar ao fibrinogênio e as outras plaquetas, facilitando o processo de agregação plaquetária. E como eu disse, essa parte acaba sendo mais decoreba. Eu tentei buscar alguns métodos aí na inteligência artificial de criar um mnemônico, sei lá, uma lógica, mas acaba que eles mais confundem do que ajudam. Então, essa parte não tem para onde correr. Vai ter que dar uma olhadinha depois, com mais calma, para associar cada uma dessas glicoproteínas à sua função principal. Como eu comentei agora há pouco, as plaquetas, em situações normais, elas não estão interagindo com a parede do vaso, mas por algum motivo, por alguma lesão endotelial, elas são ativadas e aí o que a gente vai ter é uma adesão plaquetária. A gente vai ter uma adesão plaquetária, a ativação dessas plaquetas vão se agregar e vão formar o trombo. Eu trouxe esse esquema aqui do jeito que a professora colocou no slide, que explica de uma maneira mais detalhada a sequência de eventos que ocorrem na hemostasia primária. Então, inicialmente, nós temos a lesão tecidual, que por alguma ação, algum tipo de trauma, vai ficar exposta e há uma resposta vascular imediata, primeiro com a vasoconstrição e segundo com a sinalização para que haja as atividades da hemostasia primária. Então, primeiramente, nós temos a adesão plaquetária, aquela plaqueta vai se ligar ao colágeno através do apoio daquelas glicoproteínas, e a própria glicoproteína 6 vai transmitir esse sinal para que haja esse processo. Ainda no contexto da adesão, a gente tem a ação da GP1B, que vai se ligar ao fator de von Willebrand para estabilizar aquele tampão. Mencionei que o fator de von Willebrand atua como algo semelhante a uma cola das plaquetas, então as plaquetas estão se aderindo ao colágeno, mas elas precisam estabilizar, precisam se manterem naquele local. Então o fator de von Willebrand ajuda nesse processo. A partir do momento em que essas plaquetas estão aderidas, elas começam a ser ativadas, até porque elas estão em maior contato com a superfície do endotélio, então elas começam a receber mais sinalização nas suas glicoproteínas de membrana. Então vão ser ativadas, elas vão mudar de formato, vão se tornar mais adesivas para conseguir
fechar de maneira mais eficaz aquele local do vazamento de sangue, vão liberar grânulos que vão ajudar na cascata de coagulação da hemostasia secundária. E além disso, a gente tem a síntese dessa substância, tromboxano A2, que vai amplificar ainda a ativação plaquetária. Então, aquelas plaquetas começam a ser ativadas e emitem a sinalização para que mais plaquetas se ativem também. Desse modo, as plaquetas ativas começam a se agregar. Então, a gente vai ter a plaqueta ativada, a gente vai ter as glicoproteínas, o fibrinogênio e as outras plaquetas ativadas, né? Ou seja, o que eu estou querendo descrever aqui é como essas plaquetas se agregam, né? A gente tem a plaqueta com as suas glicoproteínas, o fibrinogênio, que eu mencionei brevemente anteriormente, que ele vai ser mais comentado na hemostasia secundária, mas que ele atua como uma comunicação na hemostasia primária. Então, de modo que essas plaquetas, uma vez que estão ativadas, começam a trabalhar em coesão, começam a trabalhar agregadas, para que haja interrupção do sangramento enquanto a hemostasia secundária entra em ação. É uma coisa muito importante que vocês tenham domínio quando a gente se refere à hemostasia, é a clínica da hemostasia primária em comparação com a clínica da hemostasia secundária. Então, é muito importante que vocês consigam perceber no próprio caso clínico, no próprio enunciado das questões, se aquele problema ocorre por algum distúrbio na hemostasia primária ou na secundária. No contexto da hemostasia primária, a clínica clássica é o sangramento na pele e nas mucosas. Então, o paciente pode referir epistaxe, pode referir gengivorragia, metrorragia, petequias e equimoses. Aqui tem até uma imagem das petequias e equimoses, são manchinhas na pele. No caso das petequias, são geralmente menores que 1 centímetro. Aqui. Menores que 1 centímetro, as equimoses um pouco maiores, mas as duas se relacionam com o distúrbio da hemostasia primária. Geralmente por rompimento de pequenos vasos, ficam essas manchinhas aqui, mas são diferentes de hematomas. Hematomas são característicos da hemostasia secundária. E geralmente esses sangramentos, eles podem durar por longos períodos, podem ser persistentes, mas eles costumam ser controláveis por tamponamento mecânico. Então, aquele paciente que desde criança tem episódios, sangra pelo nariz, mas aí ele coloca um algodão ou algo do tipo e para. Porque esse tamponamento mecânico simula o que seria a ação da plaqueta. Então, eu tampo aquela ferida por um tempo, enquanto a cascata de coagulação consegue estabilizar aquele ferimento. Então, essa clínica é fortemente sugestiva de um problema na hemostasia primária. Então, a secundária está normal, mas eu tenho algum distúrbio na hemostasia primária. E uma coisa que a gente precisa estar sempre atento, tanto na hemostasia primária quanto na secundária, são com os preditores do sangramento no sistema nervoso central. Já já vou mencionar eles em mais detalhes, mas eu quero desde já que vocês saibam que uma pessoa com distúrbio da hemostasia primária pode ter sangramento no sistema nervoso central também, não só nas outras partes do corpo. Isso é muito grave porque muitas vezes é um sangramento que a gente não percebe, não detecta, principalmente se a gente não se atentar aos sinais preditores, e que em questão de segundos pode levar à morte ou, no mínimo, um dano grave que seja irreversível. No contexto dos distúrbios da hemostasia primária, a gente tem 3 classes de distúrbios que a gente precisa destacar aqui. São a plaquetopenia, é o que a gente mais vai aprofundar daqui a pouco, mas tem também a doença de von Willebrand e os distúrbios qualitativos. A doença de von Willebrand não foi comentada em detalhes nessa aula, mas é importante que vocês saibam que ela existe. Existe o fator de von Willebrand, que é um fator que apoia em diferentes momentos o processo da hemostasia primária, e eu posso ter uma deficiência ou uma diminuição da qualidade desse fator. E aí eu vou ter a doença de von Willebrand. Existem diferentes tipos. Então a clínica vai ser de hemostasia primária. Eu tenho a plaquetopenia. E a plaquetopenia, entendo, por esse nome, a penia é um sufixo que denota diminuição da quantidade. Então, plaquetopenia é eu ter uma quantidade menor de plaquetas. Mas dentro dessa classe de condições, a gente tem várias causas, várias manifestações. E uma delas, inclusive, é a pseudoplaquetopenia. Pseudo é um prefixo que denota falso, né? Mascarado. Então, na verdade, eu não tenho nem a plaquetopenia, mas por algum motivo, aquelas plaquetas não estão sendo contadas da maneira correta. E uma causa comum é o clamp plaquetário. Você faz a coleta do sangue no tubo de EDTA, que é esse tubo roxo, e aí o próprio conservante favorece que essas plaquetas se agreguem. Então, em alguns cantos, a contagem de plaquetas vai ficar menor, mas não porque o paciente tem poucas plaquetas, e sim porque essas plaquetas estão agregadas, e aí nem são contadas pela máquina como se fossem plaquetas.
Uma outra classe de causas da plaquetopenia, e aqui é onde a gente mais vai se deter daqui a pouco, são as causas de destruição periférica acentuada. Então, por algum motivo, essas minhas plaquetas estão sendo destruídas no meu sangue periférico. Geralmente se relaciona com mecanismos, pode ser por mecanismos imunes, como a PTI, ou mecanismos não imunes, como a PTT, a síndrome hemolítico urêmica, a coagulação intravascular disseminada, sendo que essas duas, inclusive, não são comentadas em detalhes na aula, então a gente vai se ater mais à PTI e à PTT. Antes da gente aprofundar nessas outras causas, né, da PTI e da PTT, vamos ver outras condições de plaquetopenia, que pode ser inclusive pela diminuição da produção na medula óssea. Então, se um paciente tem, por exemplo, uma anemia aplásica, uma síndrome mielodisplásica, linfomas que infiltrem a medula, aquela medula não vai funcionar corretamente para produzir a plaqueta. Isso também pode causar plaquetopenia, obviamente. Mas às vezes não é nem um problema tão grave, um problema de medula, uma leucemia, um linfoma. Às vezes o paciente pode ter simplesmente uma deficiência de vitamina B12, de ácido fólico. E isso precisa ser investigado também na história clínica dele. Muitas vezes o diagnóstico diferencial, principalmente no contexto da hematologia, é um linfoma ou uma anemia carencial. Então, a gente precisa estar sempre atento à história clínica desse paciente. Muitas vezes, simplesmente uma anemia por deficiência de B12, por deficiência de ácido fólico, que faz com que não haja substrato suficiente para formar essas plaquetas. Ou ainda esplenomegalia, né? Eu comentei agora há pouco, mas repetindo, um terço da massa plaquetária normalmente está no baço. Esse baço vai tirar elas de circulação e vai ajudar no processo de destruição. Então, se um paciente tem esplenomegalia, ele faz um sequestro maior de plaquetas. Ok? E ainda no contexto da hemostasia primária, mas distúrbios qualitativos. Eu tenho uma quantidade adequada de plaquetas, essas plaquetas são produzidas normalmente, circulam normalmente, não tenho hiperesplanismo, mas essas plaquetas não funcionam normalmente. E por que elas não funcionariam? Por problemas nas glicoproteínas. E aqui acaba sendo uma parte também que é meio decoreba, mas é muito importante você associar esses distúrbios qualitativos a defeitos nas glicoproteínas. Porque se a glicoproteína é o mecanismo pelo qual a plaqueta se comunica com o meio externo para receber estímulos e para desencadear as reações da hemostasia primária e inclusive auxiliar na hemostasia secundária, se eu tenho um problema na qualidade dessas glicoproteínas, eu também vou ter o comprometimento da qualidade da minha hemostasia primária. E nesse contexto cabe destacar essas duas síndromes, que são a trombastenia de Glanzmann, que é um problema na GP2B3A, e a síndrome de Bernard-Soulier, que é um problema na glicoproteína 1B. Embora também seja meio decoreba essa parte, a depender do entorpecente que você use, você também consiga associar aqui o MA do Glasman ao esse IA aqui, esse 3A, porque assim, meio que parece as três perninhas do M, né? Enquanto a Bernard Soulier é até mais fácil de entender, que Bernard Soulier é GP1B, certo? Então, ó, só de ilustração aqui, ó. Dependendo do entorpecente que você usa, essas três perninhas do I aqui podem parecer um M para vocês. Aí você lembra que é o Glasman, certo? Mas aí vai de cada um, né? Se quiser decorar também, fica até melhor. E agora a gente volta para o ponto mais importante da aula, que são as plaquetopenias causadas pela destruição periférica. A gente vai ver agora em mais detalhes a PTI e a PTT, que, primeiro, são muito importantes para a prova, claro, mas para além disso é muito importante que vocês dominem elas para a prática clínica mesmo. Embora não seja uma coisa que vocês vão ver com tanta frequência, é importante vocês estarem preparados para quando aparecer no consultório. Começando pela PTI, tem uma frase clássica dela, que inclusive a doutora Laís sempre fala, e que vocês vão ver também em outros locais quando forem revisar esse conteúdo, que é a PTI é plaquetopenia e mais nada. Então, primeiro que ele é um diagnóstico de exclusão. Então, aquele paciente chega com a clínica para mim sugestiva de um distúrbio na hemostasia primária, vou fazer hemograma dele, vai estar hemoglobina normal, a série branca dele vai estar normal, a única coisa que ele vai ter é plaquetopenia. Vou investigar a história clínica dele. Vou descartar hepatites, vou descartar HIV, vou descartar EBV, vou descartar citomegalovírus, vou descartar que aquela plaquetopenia seja pela dengue ou algo nesse sentido. E ele não vai ter nada. Ele vai ter simplesmente a plaquetopenia. Esse é um distúrbio que acontece por autoimunidade. Então, o meu corpo cria anticorpos antiplaquetas. Não, inclusive, não só ele cria anticorpos antiplaquetas, como ele também bloqueia a formação de novas plaquetas, que seria um mecanismo de compensação do próprio corpo. Né?
Então, geralmente, essa condição tem algum gatilho. Então, pode ser uma PTI secundária a medicamentos, pode ser uma PTI secundária a alguma doença que o paciente teve, mas tem um forte componente autoimune. Então, a questão clássica dessa é uma mulher de meia idade. Sempre que vocês verem doenças autoimunes, o paciente clássico vai ser uma mulher de meia idade. Então, mas claro, né, pode ocorrer em homens também, pode ocorrer em diferentes idades, obviamente. É só um exemplo mais clássico desse caso. Mas a PTI, não é tão rara se eu comparar com os outros distúrbios de plaquetopenia, mas ela é um diagnóstico de exclusão. Então, eu vou avaliar extensamente a história clínica daquele paciente, vou fazer um exame físico detalhado, vou avaliar ele laboratorialmente para ver se não tem alguma outra causa que explique essa plaquetopenia. E se eu não tiver, eu consigo fazer esse diagnóstico de exclusão, que é PTI. Ele tem plaquetopenia e mais nada. E pode ser que esse paciente, pode ser que seja um quadro autolimitado, ou pode ser que seja um quadro crônico, e pode ser que esse paciente tenha sintomas, ou pode ser que esse paciente continue a viver normalmente, muitas vezes ele nem sabe que tem esse quadro de PTI. No caso do paciente que chega para você com um quadro clínico, esse quadro clínico pode se apresentar dentro de um amplo espectro. Na verdade, primeiro pode ser que o paciente nem tenha clínica, né? Então ele nem vai procurar você em primeiro momento. Mas pode ser que ele tenha epistaxe, surgimento de petequias, né? Ou algo relativamente mais leve. Ou pode ser que ele tenha esses dois sinais, dois sintomas que eu destaquei aqui em vermelho, que são muito importantes. Ó. Bolhas hemorrágicas na mucosa oral. Então, quando eu for fazer a inspeção no exame físico dele, eu peço para ele abrir a boca e eu percebo a presença de bolhas ali com rastros de sangue ou algo nesse sentido. Ou hemorragias retinianas, que eu consigo perceber bem quando eu faço exame de fundo de olho. E esses dois aqui estão bem destacados porque são preditores de sangramento no sistema nervoso central. E aí a gente já sabe, vocês já devem ter uma noção, de que sangramento no sistema nervoso central é um fator absurdamente agravante de qualquer quadro clínico. Então, eu preciso fazer a avaliação desse meu paciente para ver o grau de risco que ele corre. Então, se ele tem esses dois fatores, ou pelo menos um deles, ele já se encontra no risco bem elevado de ter algum problema no sistema nervoso central e eu preciso tratar ele de maneira mais intensiva, certo? Geralmente os sintomas da PTI costumam começar a aparecer quando o paciente está com um nível de plaqueta menor que 30 mil. E isso justifica, inclusive, o meu tratamento. Geralmente eu vou fazer o tratamento se o paciente tiver com uma contagem de plaquetas abaixo de 30 mil por microlitro, ou se ele tiver sangramento ativo, né? E como ela é uma doença cuja fisiopatologia se baseia na ativação excessiva do sistema autoimune, ativação irregular, o meu tratamento também vai se basear nisso. Então, eu posso fazer corticoterapia, ou seja, eu vou administrar corticoide para o paciente. Vai reduzir a atividade autoimune dele, ou seja, vai reduzir a quantidade de anticorpos antiplaqueta que ele tem. Então, vai corrigir esse quadro de plaquetopenia. E uma outra alternativa é a imunoglobulina humana intravenosa, que tem um mecanismo parecido, também vai agir nessa questão da autoimunidade. Com a vantagem de que a imunoglobulina intravenosa ela tem uma resposta mais rápida do que a corticoterapia, que é feita em alguns dias. Né? Então, no contexto, por exemplo, do paciente com os preditores de sangramento no sistema nervoso central, talvez seja mais interessante eu fazer a imunoglobulina intravenosa para que eu consiga estabilizar aquele paciente, consiga diminuir o risco dele evoluir, por exemplo, para um AVC hemorrágico e ter um desfecho pior. E como eu comentei, a PTI ela é um diagnóstico de exclusão, certo? E nem sempre eu preciso investigar a medula do paciente. Então, às vezes eu faço apenas exames laboratoriais e o exame clínico, né, a anamnese e exame físico, e chego à conclusão de que aquele quadro é uma PTI. Mas existem algumas coisas que podem me sinalizar que aquele diagnóstico, na verdade, pode ser uma outra coisa ali na medula e me indique fazer uma avaliação mais aprofundada, como, por exemplo, por meio de uma biópsia. Primeiro, se ele for refratário ao tratamento de primeira linha, né? Então, eu imaginava que era uma questão autoimune, eu tratei ele diminuindo essa autoimunidade e ele não respondeu. Então, será que realmente se tratava de uma PTI ou era outro problema que estava se mascarando como uma, né? Uma outra coisa no exame, por exemplo, do próprio hemograma dele, a presença de outras citopenias, né? A primeira coisa que a gente viu de PTI é que PTI é plaquetopenia e mais nada. Então, se ele também tem uma anemia ou se ele também tem uma leucopenia, eu preciso pensar em outros diagnósticos diferenciais. E uma coisa até mais simples ainda, no próprio exame físico, na própria história clínica do paciente, hepatosplenomegalia, linfadenopatia, febre e perda ponderal
Inclusive, febre e perda ponderal já deve ser muito familiar de vocês, né? Porque são sintomas B. Então, são sintomas clássicos de malignidade. Então, se um paciente chega para mim com febre, com perda de peso, principalmente se tiver também sudorese, né? E essa sudorese pode ser o dia todo ou em algum período do dia, eu preciso sempre pensar em causas malignas. Mas se ele não tiver nenhum desses sinais ou sintomas, não tiver outras citopenias, eu costumo pensar mais para o lado da PTI. E uma outra condição também muito importante de se saber, ainda dentro dessas causas de destruição plaquetária periférica, é a PTT, a púrpura trombocitopênica trombótica. Ela é relativamente mais rara que a PTI, mas a gente precisa ter o domínio dela porque ela é uma emergência hematológica. Enquanto que na PTI, a depender do grau de sintomas do nosso paciente, pode ser que a gente trate ele até ambulatorialmente em um tratamento com corticoide ao longo de alguns dias, na PTT é sempre uma emergência. Para a gente entender como funciona a PTT, a gente precisa lembrar de uma coisinha chamada Adams 13. Adams 13 é uma enzima que cliva os multímeros de fator de von Willebrand de tamanho exagerado. Ou seja, traduzindo isso para vocês, no contexto da hemostasia primária, nós vamos ter as plaquetas sendo ativadas e nós vamos ter o fator de von Willebrand ajudando a agregar essas plaquetas, ajudando a colar uma plaqueta na outra, para falar de uma maneira mais simplificada. Só que esses fatores de von Willebrand, eles precisam estar presentes no sangue numa quantidade adequada. O nosso corpo tende fisiologicamente, por um acidente, a formar multímeros de fator de von Willebrand, ou seja, um fator de von Willebrand que iria colar as plaquetas acaba colando um no outro, aí cola o outro no outro, o outro no outro, e acaba formando multímeros, ou seja, forma um complexo ali de vários fatores de von Willebrand colados, mas o nosso corpo tem uma resposta a isso, que ocorre por meio dessa enzima Adams 13. Ela vai cortar esses multímeros de modo que ela consegue modular a ligação desse fator com as plaquetas e evitar coágulos patológicos, evitar situações trombóticas. O problema é que certos pacientes vão ter uma deficiência dessa enzima. Então, se eu não tenho a enzima que evita a formação desses multímeros de fator de von Willebrand, eu vou ter aumento dos multímeros de fator de von Willebrand, obviamente. Isso vai causar um excesso de adesão e agregação plaquetária que vai gerar microtrombos patológicos, certo? Então, ao invés de eu ter aquele processo de coagulação fisiológica, que é modulado pela presença da enzima Adams 13 também, pelo fato de eu ter a deficiência, essa coagulação vai ocorrer de maneira tão excessiva que, na verdade, vai passar a se tratar de um quadro de trombose e não só de coagulação fisiológica. Isso gera problemas graves para o corpo, como a isquemia de órgãos, consumo de plaquetas e anemia hemolítica. Inclusive a anemia hemolítica, né? Embora seja um problema nas plaquetas, pode causar secundariamente anemia hemolítica. Mas consumo de plaquetas é porque se eu tenho a agregação excessiva de plaquetas naquele local onde se formou o multímero de fator de von Willebrand, acaba que sobra menos plaquetas para onde realmente precisa. Então, o paciente pode ter sangramentos difusos pelo corpo. Isso por si só já justifica a emergência hematológica, né? Mas ainda mais grave que isso é a possibilidade de isquemia de órgãos. Vocês ainda vão rodar pela pneumo, ainda vão rodar pela neuro no S4, mas vocês já devem ter uma noção de que isquemia de órgãos-alvos é um problema que pode gerar, no mínimo, sequelas muito graves, ou até a morte, né? Então, se eu tenho a formação de microtrombos, por exemplo, próximo ao sistema nervoso central, posso ter um AVC isquêmico. Se eu tenho um trombo formado e se deslocando para algum vaso importante, como por exemplo uma artéria pulmonar ou algo nesse sentido, eu posso ter um tromboembolismo pulmonar. Então, sempre que eu falo de trombos, formação de trombos patológicos, é algo que vai me preocupar pela possibilidade de gerar isquemia de órgãos. Então, a PTT a gente precisa sempre tratar como uma emergência patológica. Inclusive, existe um score para um paciente que eu suspeito que ele possa ter PTT, eu uso esse score e consigo ter uma estimativa do risco da deficiência da enzima Adams 13. Do ponto de vista do tratamento da PTT, geralmente ele é feito por plasmaférese. Vamos lembrar que a PTT é um problema que eu tenho no plasma por uma deficiência da enzima Adams 13. Então eu posso fazer um processo de transfusão por plasmaférese, que eu retiro a parte que não me interessa ali daquele meu plasma, e eu recebo um plasma que seja rico com essa enzima. Então, desse modo, essa minha cadeia fisiopatológica vai deixar de acontecer, porque se eu tenho um plasma rico em Adams 13, de novo, repetindo toda a cadeia, eu vou clivar
os fatores de von Willebrand que estão em multímeros, eu vou evitar a adesão e agregação plaquetária excessiva e vou evitar a formação de coágulos patológicos. Então, a plasmaférese é o tratamento de escolha para PTT. Mas uma observação muito importante diante de um paciente que tenha PTT é não transfundir plaquetas. Eu só vou piorar o quadro clínico desse paciente. O paciente chega com clínica de distúrbio da hemostasia primária, mas antes de transfundir eu preciso sempre fazer uma avaliação clínica extensa desse paciente. Porque se ele tem PTT, que é um problema gerado justamente pela agregação e pela adesão plaquetária excessiva, se eu transfundo plaquetas para tentar corrigir esse problema, na verdade, eu vou intensificar a formação de microtrombos, vou aumentar o risco desse paciente evoluir para óbito ou alguma complicação pior. Agora vamos dar uma olhada em algumas questões. Trouxe aqui 3 questões da Unicristos e trouxe 2 de residência para a gente dar uma olhada sobre esse tema, certo? Paciente chegou na UPA, paciente de 28 anos de idade, histórico de episódio febril isolado e sintomas de dor muscular, mialgia inespecífica e dor retroocular há 5 dias em melhoras. Mas ela evoluiu com petequias em meios inferiores, de início a 24 horas, e gengivorragia em piora nas últimas 6 horas. Até aqui já é para você ter entendido que petequias e gengivorragia são sintomas clássicos de distúrbio na hemostasia primária, certo? E não secundária. Mas continuando aqui. Nega histórico prévio de sangramento após procedimentos cirúrgicos ou sangramento menstrual importante e também nega histórico familiar de sangramento. Considerando o padrão hemorrágico apresentado, pode-se afirmar de que se trata de distúrbio na hemostasia, primeiro, hemostasia primária ou secundária. Pelo quadro clínico, eu já sei que é primária. Petequia, gengivorragia, são clássicos de hemostasia primária, certo? Então, aqui eu fico principalmente entre a B e a E. E aí, a diferença entre elas é que a B sugere que é essencial eu coletar e dosar, o fator de von Willebrand, e a E sugere que eu colete e veja, a contagem plaquetária. Se eu estou diante do distúrbio na hemostasia primária, o que mais me interessa é a contagem plaquetária. Eu preciso saber se eu tenho, primeiro, uma plaquetopenia, que é de longe o fator mais comum que vai gerar esse distúrbio, e aí dentro da plaquetopenia eu investigaria exatamente o que está causando, se é uma PTI, uma PTT, ou até uma esplenomegalia. Mas, de longe, a contagem plaquetária é muito mais relevante do que a coleta do fator de von Willebrand, que, embora haja a possibilidade de ter uma doença de fator de von Willebrand, é uma doença muito mais rara. E então, quando eu vejo um paciente com quadro clínico de hemostasia primária, a primeira coisa que eu preciso pensar é em plaqueta, certo? Então, gabarito letra E. Olha essa outra questão aqui, ó. O homem de 42 anos é admitido no pronto-socorro com confusão mental, febre e petequias difusas. O exame físico revela PA 150 por 95, então está com pressão arterial elevada, ele está taquicárdico, ele está com sopro sistólico discreto, o hemograma mostra anemia, hemoglobina de 8,1, o VCM normal, plaquetas de 18.000, ou seja, muito reduzidas, leucócitos normais. O esfregaço de sangue periférico revelou 4% de esquizócitos. Além disso, os primeiros exames laboratoriais mostravam reticulocitose, LDH elevado, aptoglobina consumida e bilirrubina aumentada às custas de fração indireta. Exames da função renal, TAP e TTPA estavam dentro da normalidade. E aí ele pergunta, diante do quadro clínico laboratorial, qual a principal hipótese diagnóstica e o seu mecanismo fisiopatológico. Chama a atenção para alguns fatores que estão destacáveis aqui no enunciado. Primeiro, petequias difusas, Então, nisso, por si só, eu já penso em algo na hemostasia primária. Mas, para além disso, febre, confusão mental, eu penso em algo mais sistêmico. E, no caso de confusão mental, penso em algo que possa ter evoluído para uma complicação neurológica. Então, já é um quadro que me preocupa, já é um quadro que eu devo considerar uma emergência. Pressão arterial elevada, taquicardia, ok. Hemoglobina dele está reduzida. Então, ele tem, além de plaquetopenia, ele tem outras coisas, Então, ele tem anemia. Só o fato de não ser plaquetopenia isolada já meio que me ajuda a descartar PTI, ok? Mas, além disso, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que talvez eu não tenha enfatizado tanto quando eu estava explicando, é que esse paciente tem 4% de esquizócitos, ou seja, ele tem algumas hemácias com formatos esquisitos, formatos diferentes. Ele tem, aqui outra coisa que me chamou a atenção, bilirrubina aumentada às custas da fração indireta. Não sei se vocês já revisaram essa aula, mas quando eu tenho bilirrubina aumentada às custas de fração indireta, um dos meus principais diagnósticos diferenciais é a anemia hemolítica. E a gente viu, agora há pouco, um quadro clínico de plaquetopenia
que pode cursar com complicações neurológicas, que pode cursar com febre, que é da hemostasia primária, que não é só plaquetopenia isolada e que pode gerar secundariamente anemia hemolítica. É a PTT. Então, o gabarito dessa questão é a púrpura trombocitopênica trombótica, que ocorre, e aí ele pergunta também a fisiopatologia, né? Ocorre por uma deficiência grave de Adams 13, levando ao acúmulo de multímeros de fator de von Willebrand e a microtrombose disseminada. Essa outra questão também da prova anterior, da Unicristos, para mim é a mais... Eu não sei se difícil, mas a mais decorebazinha, porque ela é uma questão que basicamente pergunta sobre a função, a relação entre as glicoproteínas e a sua função, certo? Então, tipo assim, não é uma questão difícil se você tiver revisado em detalhes, mas ela é uma questão muito ou você sabe ou não sabe, ok? Então, um homem de 25 anos sofreu um ferimento corto-contuso na mão durante o preparo de alimentos. Inicialmente, o sangramento foi contido pela vasoconstrição local e pela formação de um tampão plaquetário. No entanto, para que esse tampão seja estável, é necessário que diferentes receptores de membrana plaquetária interajam com o endotélio lesado e proteínas plasmáticas, permitindo a adesão ao subendotélio, a ativação das plaquetas e a agregação entre elas. Em relação à função plaquetária na hemostasia primária, é correto afirmar que... E aí ele fala sobre as glicoproteínas e suas funções basicamente, né? Então a GP6 se liga ao fibrinogênio, a GP2B3A é responsável pela adesão plaquetária, o GP1B se liga ao fator de von Willebrand, o sistema canalicular não participa da exocitose de grânulos, então se você... não estudei, cheguei na prova sem estudar. Só essa aqui você já consegue eliminar, né? O sistema canalicular não participa da exocitose. Claro que participa, a principal função dele é permitir a comunicação entre o meio externo e o interior da plaqueta. E plaquetas em repouso apresentam formato estrelado. Isso aqui é pro cara que chega sem ter estudado na prova ficar desesperado, porque não sabe. Então é uma questão um pouco mais decoreba, mas questão que já caiu na prova, então pode ser que eles cobrem algo de novo nesse sentido. Foi o mesmo professor que deu a aula da outra vez dessa. Então gabarito aqui, letra C, certo? O correto é a GP1B, que se liga ao fator de von Willebrand, estabilizando o tampão plaquetário. E aí depois, com calma, vocês revejam aquela tabela das glicoproteínas que eu destaquei e a função delas para chegar na prova confiante em relação a isso. Para ajudar a enriquecer a aula, eu trouxe também duas questões de residência aqui. Então, essa questão da UFPR 2020, paciente de 30 anos, previamente ígida, nota aparecimento de petequias em membros inferiores nas últimas 2 semanas, sem qualquer outra queixa. O exame físico é normal, hemograma mostra apenas plaquetopenia, sem alterações na série vermelha ou nos neoclócitos. Sobre esse quadro clínico, é correto afirmar. Primeiro aqui, né? Ela tem basicamente plaquetopenia e mais nada. Óbvio que eu vou investigar mais extensamente, laboratorialmente, para ver se ela tem algum diagnóstico diferencial, mas se ela tiver apenas plaquetopenia e mais nada, eu já sei que é PTI, certo? Mas vamos lá. Diante do alto risco de sangramento grave, a paciente tem indicação de internamento para transfusão de concentrado de plaquetas. Na verdade, não é necessário transfusão, certo? A minha principal hipótese diagnóstica aqui é PTI, certo? Então, 30 mil plaquetas já é limítrofe, inclusive, para eu iniciar meu tratamento. Mas o tratamento da PTI não é feito por transfusão, ele é feito pela imunomodulação. Então, vai administrar corticoides, ou se for um caso mais grave, que não é o quadro dela, né? Porque ela só tem petequias. Se fosse um quadro mais grave, que eu tivesse risco de sangramento no sistema nervoso central, aí eu poderia fazer até imunoglobulina intravenosa. Mas basicamente meu tratamento consiste em imunomodulação. Eu não vou fazer transfusão de plaquetas sem necessidade nessa paciente. A principal hipótese diagnóstica é de PTI, sendo corroborada pelo achado de esplenomegalia e biópsia de medula óssea mostrando baixa contagem de megacariócitos. A principal hipótese diagnóstica é PTI. Mas esses achados de esplenomegalia, primeiro que o achado não é comum em PTI, né? Porque geralmente eu tenho plaquetopenia e mais nada. Ok, C. O tratamento da plaquetopenia dessa paciente envolve a reposição de folato e vitamina B12? Não. Ela poderia também, tudo bem, ter uma plaquetopenia por deficiência de folato e B12, mas aí eu teria alterações também na série vermelha, provavelmente teria uma anemia megaloblástica, ok? Mas ela não tem alterações na série vermelha nem nos leucócitos, então eu tendo a pensar menos em anemias carenciais por conta disso. Frente à hipótese diagnóstica de PTI, está indicada a pesquisa de infecção por HIV por ser potencial causa de plaquetopenia. Perfeito. Minha principal hipótese diagnóstica é PTI, mas eu preciso descartar outras causas. Não só HIV, mas também hepatites virais, citomegalovírus, dengue, Epstein-Barr vírus, outras condições que possam causar plaquetopenia, porque a PTI é um diagnóstico de exclusão.
Então, embora esse quadro clínico seja bem sugestivo de PTI, eu preciso descartar outras causas. Então, gabarito aqui, letra D. Mas vamos ler a outra também. Está indicada internação hospitalar para transfusão. Não precisa transfundir. Muito menos hemácias, né? E esplenectomia. Não, aqui está completamente fora da realidade. Então, gabarito dessa questão, letra D, certo? Essa outra questão, Unicamp 2020, também de residência. Mulher, 51 anos, procedente de São Luís, Maranhão, procura UBS após mudança para a região de Campinas para retomar segmento ambulatorial devido à plaquetopenia, diagnosticada há 6 meses em hemograma de rotina. De antecedentes pessoais, ela tem hipertensão controlada, com losartana há 5 anos, abdômen tem base percutivo, mas não palpável, pele tem raras petequias em membros inferiores, ou seja, petequias, né? Okay. Plaquetopenia, petequias, já estou mais para hemorragia primária, ok. Hemoglobina normal, VCM normal, leucócitos normais, plaquetas reduzidas. Inclusive ele colocou na outra unidade aqui, né, que talvez a gente está acostumado com microlitro e se confunda, mas essa quantidade de plaquetas equivale a 30 mil plaquetas por microlitro, né, na unidade que a gente está mais habituado a trabalhar. E ele pergunta qual é o diagnóstico, né? E aqui, PTI também. Ela tem plaquetopenia e mais nada. Óbvio também que a gente vai fazer investigação laboratorial, porque é um diagnóstico de exclusão, mas a minha principal hipótese diagnóstica, principalmente dentro dessas alternativas, é a PTI. Então, da parte de hemostasia primária, esses eram os aspectos mais importantes. Essas são as questões que eu queria que vocês vissem, porque mais ou menos é assim que ela costuma cobrar na prova. Então, depois dê uma revisada com mais calma naquelas partes mais decoradas, glicoproteínas, com as suas funções, mas eu acho que o mais importante, pensando principalmente na atuação de vocês no futuro, é entender a lógica dessas doenças, entender a clínica clássica da hemostasia primária, entender como ter a percepção de que aquele paciente pode ter PTI, como ter aquela percepção de que o paciente pode ter uma PTT, os sinais de atenção para sangramento no sistema nervoso central. Os aspectos mais clínicos acabam sendo os mais importantes para o longo prazo, né, dessa aula. Mas, claro, para a prova vocês vão ver também os detalhezinhos. Okay? Então, boa prova, estudem bem. Vejam também a aula de hemostasia secundária da Ana para complementar com essa. E até a próxima.